Então, nessa manhã, irmãos, eu quero falar sobre a importância da unidade do corpo. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Ou vamos ler a partir do 24, amém? 12, 24. Diz assim: porque os que em nós não são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é alimento para o nosso espírito. É a tua palavra que nos transforma, que nos liberta. É a tua palavra que nos cura, que nos edifica. Jesus, é na tua palavra que nós aprendemos, ó Deus, a ser filhos, a obedecer, ó Deus, a honrar o Senhor. Ó Deus, e nós te agradecemos por tua palavra nesta manhã. Te louvamos porque o Senhor nos trata como membros do corpo de Cristo, Senhor. Deus, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor tem acrescentado, Jesus. Ó Deus, por cada vida que tem sido salva, Senhor, nesta cidade. Ó Deus, e por toda a terra, pessoas que têm sido agregadas ao corpo de Cristo. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? A ciência diz que num corpo humano normal, tem 208 ossos. Então, alguns são tão pequenininhos, né, do dedinho do pé, né, alguns são bem minúsculos, mas eles são importantes, amém? Então, são 208 ossos, alguns grandes, alguns bem pequenininhos, que estão distribuídos no nosso corpo, né? E ali havendo a mais perfeita junção, a mais perfeita unidade, a mais perfeita união entre cada osso, os seus nervos, os seus tendões, as veias, os vasos, tudo que Deus colocou ali no corpo, há uma funcionalidade perfeita, né, e respeitosa. Então, todos os órgãos, todos os membros, eles funcionam de uma maneira respeitando o seu espaço, respeitando o seu limite, né, e sem se agredir entre si, né? Então, por isso que Jesus nos chama de corpo, porque o corpo humano é uma máquina maravilhosa, você concorda? Eu tive pouca oportunidade de estudar sobre o corpo humano, sei poucas coisas sobre o corpo humano, mas tudo que eu sei, o pouco que eu sei, dá para mim chegar à conclusão que o corpo humano é uma máquina perfeita, perfeita, feita pelo Criador, né? E nós, a Igreja do Senhor, em alguns lugares, nós somos chamados por Ele de noiva, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a Igreja do Senhor, aquela que vai subir no arrebatamento. E aqui em Coríntios, o Senhor diz que nós somos os membros do corpo, no qual Cristo é o cabeça desse corpo, né? Então, se deve haver respeito, diz que cada órgão, cada membro, cada parte respeita, então, o seu espaço. Então, nós também devemos desempenhar a nossa função, sempre respeitando os diversos membros, órgãos, tecidos, né, que está do nosso lado, que está atrás, que está à nossa frente, não atropelando as funções. Se eu pegar o cavaquinho da irmã, eu vou fazer um estrago aqui, né? Vai todo mundo embora, né? Se eu pegar o teclado do Renato aqui, o que vai virar, né? Não vai virar nada, todo mundo vai sair daqui e vai embora. Porque Deus
não é, essa parte do corpo não deve ocupar aquele lugar ali. E também, se eu pegar o lugar do pastor Jefferson, que é o presidente, também vai virar uma caca, né? Não vou conseguir desempenhar essa função, esse papel. Então, cada um de nós foi colocado num lugar. Se você pensar que o papelzinho que nós recebemos, né, outro dia na porta para preencher, era uma sulfite cortada umas 10 vezes, né? Papelzinho pequeno. Alguém teve o trabalho de digitar letra por letra, outra pessoa foi lá e cortou os papeizinhos, e umas 2, 3 pessoas estavam lá na porta da igreja, distribuindo os papeizinhos. Então, aquele que teve a ideia, aquele que digitou, aquele que cortou, aquele que ministrou, aquele que pregou, aquele que preside, aquele que cuidou das crianças, que ensaiou as crianças, que teve paciência, investiu semanas. Todos esses, nós, né, formamos o corpo. Uns que nunca vão estar aqui, vão estar lá limpando, vão estar lá visitando, vão estar lá evangelizando. Então, cada um cumprindo desempenhando o seu papel, cada um cumprindo o seu chamado, cada um ocupando o seu lugar, muitos investindo com o seu dinheiro, muitos indo, obedecendo o ídio do Senhor, outros lá intercedendo, nem são vistos por Deus, gemendo, chorando, clamando, mas ocupando ali o seu lugar, né, como um órgão que é tão precioso, que é tão importante e que está escondido e que talvez a gente nunca vai ver, né, mas que são tão importantes. E sem atropelar, sem um querer pegar o lugar do outro, sem um querer operar na função do outro, né? Sempre respeitando, acatando ordens que o cabeça dá, sem rebelar, né? Sem o braço querer ser a perna, ou sem a perna querer ser a orelha, ou, né? Cada um ocupando o seu lugar, respeitando e acatando sempre as ordens do Senhor. Nunca se sentindo porque você não canta, ou porque você não prega, que você é menor, que você é inferior, amém? Todos nós, diga comigo, eu sou membro do corpo, e eu sou importante no corpo. Deus te colocou ali, no corpo de Cristo, e você é importante. Você é um membro especial do corpo de Cristo, amém? O propósito de Deus, né, olhar para a terra, quando Deus levantou a igreja ali em Atos, né, e Deus deu essa direção ao apóstolo Paulo, foi exatamente exatamente a função do corpo, né? Quando Deus olhou e falou, é o corpo, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Ele estava querendo dizer o quê? Que seria um povo que precisa viver em sintonia, porque não é isso, as batidas do coração, né, o pulsar do sangue, o trabalho dos rins, o trabalho de cada órgão tem que estar em sintonia, tem que estar em unidade. Quando a cabeça fala, vamos subir no púlpito, então a perna direita fala, não, eu só quero ir para trás, né? Então eu não ia chegar aqui. Então a cabeça deu uma ordem e as pernas precisou obedecer a ordem que o cabeça, que é Cristo, deu, né? Que a minha cabeça, a minha mente, deu as minhas pernas. Então, tem que haver unidade, tem que haver essa sintonia, tem que haver essa comunhão, né? Agora, por que tem que haver isso, essa sintonia, essa comunhão? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos... eu tenho que ser uma parte integrada do corpo, ligada ao corpo, para que haja maturidade, para que haja crescimento, né? Eu visito muita gente durante a semana, pessoas que não vêm mais na igreja, pessoas que nunca vieram na igreja, já tem alguém que prega para elas, e elas não vêm na igreja. E muitas pessoas falam assim para mim, eu não vou na igreja porque eu já leio a Bíblia em casa, eu faço as minhas orações, né? E eu sempre falo para as pessoas, olha, você não está ligada ao corpo, você é uma parte que não está integrada ao corpo. Ou se a pessoa é desviada, você precisa ser religada ao corpo.
Porque você precisa estar debaixo da mesma unção, você precisa estar em sintonia, você precisa estar debaixo do mesmo sangue que pulsa no coração, você precisa estar recebendo isso, para que você receba crescimento, para que você receba maturidade. E aí eu sempre falo, imagina que a sua perna está bem, está saudável, tem vida, né? O seu pé, os seus membros. E aí você resolve cortar e colocar na gaveta. Eu sempre falo isso. E aí você acha que quanto tempo o seu membro vai viver numa gaveta fora do seu corpo? Aí é lógico, né? A pessoa fala, não vai viver. Eu falo, então, minha irmã, você precisa ser ligada ao corpo para que você receba vida. Pessoas que, às vezes, vai na célula, não quer ir na igreja, né? Ela precisa estar ligada ao corpo, precisa estar recebendo da mesma unção, precisa crescer, precisa amadurecer. Amém? É bom buscar Deus em casa? É bom. É bom ir numa célula? É muito bom. É bom fazer parte de um grupo? É excelente. Mas é importante você incentivar as pessoas a estar aqui na igreja, a receber a mesma unção, a estar debaixo da mesma direção. É o corpo, então o corpo tem que estar integrado, né? Eu acredito assim na minha vida, quanto mais pessoas eu me relaciono, né, mais eu recebo maturidade. Quando eu era antes de eu me converter, quando eu era do mundo, eu me achava uma pessoa muito insignificante, muito pobre, muito burra, né? E então eu sempre escolhi as minhas amizades, pessoas que pensavam igual eu, pessoas que eram pobres igual eu, que tinham uma mentalidade pequena igual a minha, né? E eu convivia com aquelas pessoas. Você acha que eu ia parar onde convivendo com essas pessoas? Em lugar nenhum. Depois que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a entender, né? Falei até para o Renato sobre uma música, gera em nós teu amor, gera em nós dependência, gera em nós a unidade, porque é o Espírito Santo que gera em nós essa dependência de estar junto, de estar um com o outro, de reconhecer o quanto eu preciso dos meus irmãos, o quanto que eu preciso da oração deles, do apoio, o quanto também eles precisam de mim, de uma palavra, de um abraço, de um incentivo, de uma visita, não é verdade? E aí eu percebi o quê? Que quanto mais pessoas eu me relaciono, mais eu tenho a oportunidade de me amadurecer, de receber maturidade. Mais facilidade eu vou tendo, quanto mais pessoas eu vou agregando às minhas amizades, com quanto mais grupos eu visito nos núcleos, mais pessoas eu converso, mais pessoas eu escuto, mais pessoas eu aconselho, mais facilidade eu vou adquirindo de estar no meio de mais pessoas, porque isso vai gerando maturidade. Eu lembro que quando nós organizamos os primeiros encontros tremendo, tinha sempre aquelas picuinhas, né? Sempre uma coisinha acontecendo, acontecia no apoio, acontecia na intercessão. De um tempo para cá, eu não sei se o pessoal que tem trabalhado nos últimos encontros, mas eu tenho visto assim, pastor James, que a gente cresceu muito. Nós adquirimos muita maturidade. Nós aprendemos a lidar com as pessoas que estão chegando, com os novos convertidos, primeira vez que está trabalhando no encontro, então tem regras, a gente já se submete com muita facilidade, né? O último encontro nós tivemos algumas direções, e aí teve gente que falou, vai diminuir o número de pessoas para trabalhar, né? Muita exigência. Mas as exigências já era para um povo maduro, para um povo que está ralando, para um povo que está vivendo em grupo, para um povo que está vivendo em comunhão, para um povo que já conhece o que é viver em unidade. Então, isso tem trazido muita maturidade para muitas pessoas, amém? Então, é importante, porque alguém te chama atenção, você já está pronto para reconhecer. Puxa vida, é verdade, né? Eu tenho que vir daqui para cá. Aqui que é o meu lugar, né? E isso sem se chatear, sem ficar emburrado, sem ficar bicudo, sem falar, não vou trabalhar mais no encontro, viu? Não conta comigo. Né? Não, a gente tem tido essas notícias. Pelo contrário, nós precisamos já fechar o número de pessoas para a intercessão, porque já está esgotado, né? Então, graças a Deus por isso. A gente tem visto os irmãos, a Renata praticamente nova convertida, né?
tem recebido muito assim do Senhor, não é verdade? E a gente tem visto assim, uma pessoa que tem amadurecido, mas pessoas que têm se envolvido com outras pessoas, pessoas que já vêm para a igreja, já vêm para o Senhor e já vai caçar o seu rumo. Não, irmãos, aqui nessa igreja, especialmente aqui, que é esse povo que eu amo, os meus pastores que eu amo, que eu admiro, né? Nós temos muitas oportunidades, é ou não é? Olha, você pode trabalhar em encontro, reencontro, é jantar, é missão Caris, é projeto Iluminando Vidas, é células, é macrocélulas, é célula de casais, é trabalho com crianças, com jovem, é ministério, assim, eu tenho oração, intercessão, GO, GV, GD. Você pode se agregar, assim, eu tenho para escolher. Se você foi num grupo, eu não me identifiquei com aquele pessoal ali, né? Com certeza, meu irmão, minha irmã, tem um lugar para você nessa igreja. Você é parte especial. Você é uma parte do corpo. Amém? Você tem que ocupar o teu lugar. Porque você precisa crescer, você precisa amadurecer para cumprir o teu chamado, o teu papel no corpo de Cristo. Agora, fala para mim, é fácil você viver em comunhão? Não é fácil. Não é fácil, não vamos nos enganar. Porque nós vamos trabalhar com pessoas que, um não gosta de um jeito, não gosta de uma cor, não gosta daquele lugar, não quer que liga ar, outro quer que liga ar, né? Um quer que apaga a luz, outro quer que acende a luz, um quer o som alto, outro não quer som. É muito difícil viver, nós precisamos aprender. Mas nós temos o cabeça, amém? Cristo, que nos ensina, que nos dá direção, amém? Que foi na frente, se humilhou, se submeteu, obedeceu, cumpriu tudo que Deus quis. Então, Ele nos ensina. E olha que coisa interessante, como o nosso corpo é completo, assim também o corpo de Cristo é completo. Desde aquele irmão que aparece mais, que faz, né, um trabalho que aparece, até aquele menorzinho, como eu falei, né? Cada um é necessário para completar o corpo. Foi colocado ali para completar. Eu tenho uma amiga em Ribeirão, a pastora Rose, a igreja dela era muito pequenininha em Ribeirão, e ela sempre chamou a gente para ir lá ajudar, pregar, fazer teatro, evangelizar. Nossa igreja foi uma igreja que investiu muito na igreja dela, embora não tenha nada a ver com comunidade metodista, mas muitas caminhonetes de doações. Nós abençoamos muito a igreja dela. E era uma igreja pequena, mas eu acho tão interessante isso, que Deus, Ele é poderoso, né? Para colocar um membro ali, sempre para suprir a necessidade da igreja, né? Ainda que a igreja seja pequena. Eu lembro que a igreja pequenininha, muito simples, muito humilde, e lá tinha uma irmã que cozinhava, eu achava lindo, né? Como aqui a gente tem, né? O Valdeci e tantos outros irmãos e irmãs que são tão bons na cozinha. E lá eles ali, aquele pouquinho de gente, né? E tinha quem pregava, tinha os obreiros que ficavam na porta, tinha as irmãs que cozinhavam. Por que isso? Porque Deus, Ele sempre envia um membro para cobrir uma necessidade. Olha que coisa linda, né? Deus sempre coloca um membro ali para suprir aquela necessidade. Nós fomos em Altinópolis agora, para ministrar o pós-encontro, o encontro. E também não é uma igreja tão grande quanto a nossa, né? Com tantos ministérios, tão rica como a nossa igreja. Mas eu conheci um irmão, a gente está até chamando ele de Valdeci, porque ele parece demais com o Valdeci, né? Ele chama João Batista. Muito parecido. Parecia que o Valdeci estava lá cozinhando. E o irmão, Deus enviou ele naquela igreja pequena, né? Para suprir essa necessidade. É um excelente cozinheiro. O pastor Clóvis falou, olha, João Batista é uma bênção aqui. Ele e você, nós vamos para a vigília, e a gente chega, ele fez um sopão, um caldo, faz um chá. Então, sempre quando há uma necessidade, com certeza, ainda que seja uma igreja pequenininha, Deus sempre envia um membro para cobrir a necessidade. E é lindo quando nós olhamos para a igreja, olhamos para o corpo,
e nós vemos o corpo funcionar, né, em unidade, sem disputa, sem inveja, sem contendas. Quando é organizado um jantar, a gente vê, né, tem evangelistas, pastores, estão aqui com a bandeja na mão, estão lá servindo suco. Isso é lindo demais. Isso é o projeto de Deus, é o corpo funcionando, e sem achar que tem alguém melhor, ou sem achar que alguém é menor, né, ou pior, né? Há também essa variedade nos papéis do corpo de Cristo, né? E esses papéis são distribuídos a cada membro por Deus, para trazer a edificação do corpo. Então, Deus quer o quê? Que o corpo seja edificado. Quando as pessoas olharem para o corpo, que é você, um membro e eu, eles vejam a edificação que Deus está trazendo. E aí, em 1 Coríntios 12, continua aí em 1 Coríntios 12, 27, que foi aonde eu parei, né? Fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente por apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele pergunta: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Ou de falar todos em diversas línguas? Interpretam todos as línguas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, né? Então, por que Deus constitui uns como apóstolos, pastores, mestres, cantores? Cada um Deus dá uma função, né? Exatamente para atender a necessidade do corpo, né? Se todo mundo fosse apóstolo, fosse lá só abrir a igreja e ir embora, ia suprir a necessidade do corpo? Claro que não, né? Então, Deus coloca o pastor ali para tirar o carrapicho, para curar as feridas, para tirar os bichos, né, os berne. Por quê? Para suprir a necessidade. Então, Deus coloca o profeta para dar direção, para dar uma palavra, para mostrar o caminho, porque há uma necessidade do profeta. Deus coloca os evangelistas. Deus colocou um evangelista na sua vida, para dar o testemunho dele, para dizer que Jesus era o caminho, a verdade, a vida, amém? Então, todos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm um papel no corpo. Então, não é todos pregadores, todos pastores, todos cantores, cada um na sua função. Diga comigo: mas ninguém é menos importante. Diga: eu sou uma parte importante no corpo de Cristo. Diga: eu sou necessário. É necessário, irmãos. Nós somos necessários no corpo. Nós temos ali um propósito. Como eu falei, né, não estudei nem faculdade, nem corpo humano, muito pouco. Mas eu sei assim, ó, que a cera que Deus coloca no ouvido, ela tem um significado, né? Se um bichinho entrar na sua orelha, ele vai patinar nas ceras que foi gerada ali dentro da sua orelha, né? Então, ela tem um significado. Os pelinhos que estão dentro do nariz e que incomodam principalmente os homens, eles servem como filtro, né? Quando nós respiramos, então aqueles pelinhos que às vezes você acha tão insignificante, às vezes já até perguntou: por que Deus foi colocar pelinho dentro do meu nariz? Eles têm um significado. Ainda que você não sabe, ou você nem conhece todos os órgãos do seu corpo, mas eles estão ali para cumprir um propósito. E ainda que você esteja sentado aí na igreja, você esteja sentado aí na cadeira, e você está perguntando por que parte que eu sou do corpo, você nem sabe ainda, mas você tem um significado, amém? Deus te colocou aí no lugar certo, meu irmão. Deus te colocou aí, você é uma parte importante do corpo, você precisa crer nisso, que você é importante. Se Deus te colocou aí, porque Ele precisa de você, amém? Agora, olha que interessante, Deus criou o corpo com
interdependência. O que quer dizer isso? Nós dependemos uns dos outros. Então, eu não posso dizer que eu posso tudo, né? Ah, não, porque eu pinto, eu bordo, eu lavo, eu passo, eu cuido. Ai, aqui na igreja eu faço, eu aconteço. Não. Todos nós, uns precisamos dos outros. Nós precisamos dos irmãos do som, de quem acendeu a luz, trocou a luz, fez o louvor. Daqui a pouco nós precisamos do louvor de novo. Precisamos de alguém que colocou as águas aqui, encheu a garrafinha de óleo, limpou o púlpito, ficou bonito, limpinho, cheiroso, né? Então, todos, e nós dependemos uns dos outros. Ninguém pode dizer que vive muito bem isolado e sozinho, é mentira, né? Um membro depende do outro. Ninguém pode fazer nada sozinho. Eu achei lindo o pastor Daniel de Jardinópolis, né? Ele veio segunda-feira, trouxe uma palavra aqui, fizemos reunião na Câmara Municipal, e eu tinha convidado ele já um mês atrás, né? O pastor Jair me falou do testemunho dele, né, pastor? E eu gostaria muito que ele viesse aqui, porque ele tem um testemunho muito forte com relação à unidade. E aí ele veio, ele deu uma palavra para a gente ali em Neemias, sobre a reconstrução do muro. Neemias reconheceu que os muros estavam caídos, precisava ser reconstruído. E Neemias também sabia que ele não reconstruiria os muros de Jerusalém sozinho. Ele precisava de uma boa equipe para apoiá-lo nesse projeto. E aí ele deu essa palavra ali na reunião. E ele falou que ele mesmo chegou em Jardinópolis e ele achou que ele era o cara, o profeta enviado por Deus para a cidade, né? E ali, todo mundo sabe, a festa da Lapa é uma festa muito forte na região, né? Acontece ali todo ano, as romarias. E ele foi lá em frente à igreja da Lapa, e ele estendeu as mãos lá para a estátua, né? E começou a orar para cair aquela estátua. E ele disse que quando ele começou a orar, ele viu quando o principado ele se levantou por trás daquela estátua, e ele abriu como umas asas assim por trás, e ele falou que ele começou a ficar zonzo, passar mal, e ele caiu. Ele caiu e ficou vários dias ali, sem poder levantar da cama. Ele ficou muito mal, vários dias muito mal. E ele disse que a esposa dele discerniu que ele tinha feito. Ele não contou esse detalhe não, de ficar internado 15 dias. Ele disse que a esposa dele discerniu o que ele tinha feito e chamou uma pessoa, né, para orar por ele. Aí ela chamou a atenção dele, falou: isso não é coisa para você fazer sozinho. Você precisa da igreja, você precisa dos pastores, né, uma batalha com o principado da cidade. Então, você não pode fazer essas coisas sozinho. Você precisa, você depende de outros pastores, depende do conselho de pastores. E hoje ele é presidente lá em Jardinópolis, né, do conselho, não é? E está assim, né? Deus falou com ele a questão da unidade, da dependência, que ele precisa de outros pastores. E hoje ele está ensinando outros pastores a questão da independência, da dependência. Então, você precisa de outros pastores, você precisa das outras igrejas, né? Então, nós precisamos uns dos outros. Ninguém vai reconstruir a cidade, ninguém vai conquistar essa cidade sozinha. Então, nós precisamos nos unir para a conquista da cidade, para fechar as brechas, para guerrear, para batalhar. Irmãos, não é fácil. Se é difícil dentro da igreja manter a unidade, você imagina manter a unidade com pastores de outras igrejas, de outras denominações. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, desgastante, é ou não? Muito, né? Você trabalha, faz carta, visita, conversa, gasta tempo, ora, né, dá testemunho. E há uma resistência muito grande, porque o diabo sabe que Deus opera na unidade do corpo, né? Na unidade da igreja. Eu não sei se você já viu falar isso, mas há muitas doenças que elas são desenvolvidas por causa do isolamento. Isso dentro das igrejas que se isolam, que não cresce, que não avança, que acabou, né, o poder do Espírito Santo, que já não é liberado mais, porque pessoas que estão isoladas, que não recebem comando, que não recebem direção, que não têm unidade nenhuma, né? E pessoas também, que se isolam, que ficam sozinhas, acaba desenvolvendo doenças severas, que pode levar as pessoas até a morte, né? Como depressão, angústia, medo, doenças emocionais.
Quantas pessoas que fazem visita sabem que isso é verdade, que quando você visita uma pessoa que está com depressão, que está debaixo de uma opressão maligna, por exemplo, ela quer ficar sozinha, né? Ela quer ficar no quarto dela, isolada de outras pessoas, sem contato com igreja, sem contato com pessoas, sem contato com familiares. Às vezes, até dentro da própria casa, aquela pessoa passa horas e horas fechada no quarto, sem a família saber o que está acontecendo lá. Então, ela vai adquirindo doença, vai desenvolvendo doenças, porque ela ficou isolada, em isolamento, né? Então, doenças emocionais e mentais que pode levar à morte. Ontem nós visitamos uma pessoa que alguns problemas que ela está vivendo, que ela já viveu, são problemas que muitas pessoas já viveram. Mas na cabeça dela é um gigante invencível. Por quê? Porque ela nunca falou para ninguém aquelas coisas que ela vive. Então, quando nós nos isolamos no nosso mundo, quando nós guardamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, né, as adversidades que vêm, e falamos, não, eu vou lutar sozinho com esse problema. Então, ele começa a ficar muito difícil. E o inimigo, ele tem prazer de isolar uma pessoa. Porque quando ele isola ela, ela fica sozinha no canto dela, no quarto dela, ele vai ministrar na mente dela. E ele vai ministrar, e ele vai ministrar na mente dela. E aquele inimigo, ele vai se tornando cada vez maior. Ele vai se tornando um gigante. Ela começa a ver os problemas dela como problemas invencíveis, que não têm solução. Até Deus enviar um servo, um abençoado, uma abençoada lá, né, e trazer essa pessoa para o convívio de outras pessoas. Não, e leva para a célula, e leva para os núcleos, e a pessoa começa a se soltar. Quantas pessoas já foram curadas, só de serem trazidas para o meio? Amém? Muitas pessoas são curadas, são abençoadas, são livres das cadeias de depressão, de opressão, de problemas mentais, né, de solidão, porque toparam, né, estar aqui no convívio da igreja, né? E lá em Eclesiastes 4:9 diz assim, ó, é melhor serem dois que ser um. A gente fala muito isso para os casais, né? Olha, é melhor serem dois, mas é melhor ser dois no reino, amém? É melhor você ter um amigo, ter vários amigos. É bom quando você pode contar com alguém. Já imaginou, você está passando uma aflição, um problema, e você tem alguém, você tem um grupo, que você pode se abrir, pode orar por você, você pode contar, você pode se abrir com aquela pessoa. Eu lembro quando eu me converti, eu era viciada no cigarro, né? E foi um problema, você falava, Deus, se um dia eu ficar livre do cigarro, de tão difícil que era para mim, eu falava, Deus, se um dia eu ficar livre do cigarro, eu vou crer que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. E eu lembro que nessa luta interior, nessa dificuldade para deixar o cigarro, essa luta debaixo de culpa, né, que o diabo aproveita a situação e fala que você não serve para nada, que você nunca vai conseguir. E eu lembro que um dia eu estava conversando com a pastora Janete, ela falou, irmã, eu oro por você todos os dias. Irmãos, vocês não sabem o quanto essa palavra dela me fortaleceu. Eu saber que tinha alguém orando por mim todos os dias, para que eu fosse liberta do vício. E eu fui liberta, né? Há muitos anos, né? E quantas outras situações que você está lá dentro da sua casa, né? E Deus envia alguém. Foi Deus que mandou aquela pessoa lá para falar com você, para te dar uma palavra, para te fortalecer, amém? Então, nós precisamos um dos outros, dependemos, né, uns dos outros. É melhor ser dois, é melhor ser três, ser quatro, ser cinco. Tem aí o seu grupinho, tem o seu bandinho, não se isole, amém? Tem aí o seu grupo. E eu quero que você abra lá no Salmo 133, que fala quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É bom, amém? É agradável viver em união. Irmãos, o que gera unidade no corpo não é evento, amém? Alguns pastores, quando nós fizemos a primeira marcha, nós fazemos tantos eventos e as igrejas não respondem.
né? Porque Deus, Ele não gera unidade através de evento. Deus gera unidade através de unção. Quando Ele libera amor, quando Ele gera amor nos nossos corações, Ele libera unção. Então, ali é ordenada a bênção do Senhor, amém? Aí diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Diga, porque ali, na união, na unidade, na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. É ali que Deus ordena a bênção dele. Quando há unidade, quando há comunhão, é ali que é ordenada a bênção do Senhor. Então há duas unções aqui, né? Há uma unção individual que Deus derrama na nossa vida, e há uma unção no corpo. Então por isso que é importante estar aqui, ligados no corpo. Tem um homem que eu pregava, uma família que eu pregava, que ele veio no domingo à noite, eu nunca esqueci desse testemunho. Ele veio no domingo à noite, estava aquele culto maravilhoso. Aí no final o pastor Jeff sempre faz uma oração, abençoando, né, a nossa vida, a nossa semana, repreendendo a obra do inimigo. E aquele homem, ele não estava entendendo muita coisa, mas ele disse que aquela hora ele levantou as mãos, e ele começou a receber aquela oração, aquela proteção que estava sendo liberada ali. E na madrugada da segunda-feira ele sofreu um acidente gravíssimo. Só que o carro, a caminhonete capotou várias vezes, ele saiu fora da caminhonete e não teve um arranhão. E na hora que ele estava capotando, o que ele lembrou? Da oração que ele tinha feito no domingo à noite, que ele estava debaixo da bênção, que o pastor estava liberando, mesmo sem ter muito entendimento. E aí eu cheguei na casa dele para visitar na segunda-feira à tarde, ele já estava liberado, não tinha quebrado nada, não tinha nenhum arranhão no corpo, e ele falou assim para mim, olha irmã, eu sei que eu fui livre da morte ou de ferimentos gravíssimos, porque eu estava debaixo daquela bênção. Há uma unção quando nós nos reunimos, amém? Há um poder quando nós nos reunimos, né? Eu quero aqui, para encerrar, eu quero falar do capítulo 17, né? Que é a última oração que Jesus faz por nós, né? Porque Jesus, ele sabe que se tiver unidade, irmãos, o diabo não prevalece. Se não tiver unidade, nós não vamos conseguir nada. Mas o diabo sabe que as portas do inferno não prevalecem quando a igreja do Senhor está unida, num só propósito. Eu anotei uma coisa aqui que eu achei tremenda. Quando nós nos unimos num propósito, seja ele mais difícil que seja aos olhos humanos, como a conquista de uma cidade, que não é fácil, mas Nínive foi conquistada, amém? É o projeto de Deus que as cidades sejam conquistadas para Deus, amém? Olha aqui, é como um raio laser que é produzido pelo estímulo e concentração dos raios em um mesmo foco. Então, quando o raio laser, né, ele é concentrado, né, no mesmo foco, ele tem poder para quê? Para perfurar, né, para cortar qualquer superfície que seja grossa. Então, na nossa vida espiritual, o que quer dizer isso? Se nós temos uma causa, irmãos, e nós nos concentramos nela em unidade, orando junto por aquele propósito, nós vamos conquistar. Nós sabemos assim, vários testemunhos que nós temos, dezenas e centenas de situações como a conquista desse terreno. Foi uma resposta de oração em unidade, amém? Foi ou não foi? Eu lembro da cura do Mardônio, a gente aqui no tabernáculo, a Joana lembra, né? Nós ficamos ali varamos a madrugada, porque o Mardônio estava entre a vida e a morte. O que a igreja fez? A igreja se concentrou na cura do Mardônio, e a igreja buscou um milagre na vida do Mardônio. O que aconteceu? Um milagre na vida do Mardônio. Quando o João, filho do Mardônio, quando a Lê estava grávida, o que aconteceu? O diagnóstico dos médicos era morte. Aí o que a igreja fez?
se concentrou na situação daquela gravidez. Aí foram cirurgias, e recuperações, e UTI, e medicamentos, e muitas dificuldades. Mas o João está lá, já fez 4 anos, né? 5 aninhos. Está lá o João, para a glória de Deus. Amém? Então, quando nós, às vezes a gente pega os papeizinhos aqui, será que vira? É lógico que vai virar, irmãos. Lógico. Há poder na oração da igreja. Às vezes não dá nem para ler todos os nomes que está aqui, todas as situações. Mas um irmão abençoado, a irmã vem aqui na frente e fala: irmãos, vamos orar pelos pedidos que estão nesses papeizinhos. Alguns ficam dispersos, não fica disperso não. Amém? Quando falar, vamos orar por essa causa. Se levante aí, levante a sua mão, creia, amém? Creia que coisas que estão escritas aqui, que muitas vezes por causa do tempo, por causa do horário, nem são lidos os nomes, as causas, mas elas são entregues a Deus. E a unidade da igreja, o poder da igreja, vai trazer milagres à existência, amém? Eu pedi para os irmãos da mídia, mas não sei se vai dar tempo, um vídeo que me mandaram essa semana, que essa semana foi a semana inteira, parece que tudo que me mandava falava de unidade, né? Eu recebi um vídeo, achei lindo. Nós precisamos entender que nós fazemos parte do mesmo corpo. Se você não quer ferir o seu corpo, se você não tem coragem de pegar um martelo e dar uma martelada no teu dedo, ninguém tem coragem de fazer isso, tem? Não, porque você quer cuidar do seu corpo, que ele fica cheiroso, né? Quer que fique limpinho, quer que ele seja bem cuidado, que ele coma bem, que ele durma bem, que ele seja elogiado, né? Então, nós, a igreja que formamos o corpo, temos que ter essa mentalidade, que o meu irmão é parte do meu corpo, então ele precisa de mim, eu preciso cuidar dele, eu preciso abraçar ele, eu preciso dar uma palavra de incentivo a ele, eu preciso corrigi-lo, amém? Porque a correção é vinda de Deus para o nosso crescimento, irmãos.